A Bíblia, à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 18. A Encarnação. Chegamos agora ao estudo do mais surpreendente milagre da criação, ou seja, a encarnação. Vimos que, se o homem devia ser redimido, a encarnação seria inevitável. A necessidade do homem exigia a encarnação do Filho de Deus. O homem estava espiritualmente morto, um filho de Satanás, sem nenhum acesso a Deus. A encarnação da divindade providenciaria um substituto formado pela divindade e humanidade unidas de tal modo que o encarnado pudesse agir como o mediador do homem. Veja 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sendo igual a Deus por um lado e unido ao homem por outro, ele poderia unir os dois num só e, por meio disso, tapar o abismo entre Deus e o homem. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Além disso, estando a divindade e a humanidade unidas, como homem, ele poderia assumir as responsabilidades pela traição humana e pagar a penalidade, cumprindo as exigências da justiça, de modo que a raça humana fosse liberta da autoridade de Satanás e desse a ela o direito de receber a natureza de Deus. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 14, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 e Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. A encarnação é um fato. O encarnado não poderia nascer de geração natural. Não era possível para Deus entrar em uma criança que havia nascido de geração natural e fazer dela uma encarnação. Vimos que, por um homem, a morte, ou seja, a natureza de Satanás, entrou no mundo e passou a todos os homens. Vimos também que, por um homem, a raça humana inteira morreu espiritualmente e foi dominada por essa morte espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, abre aspas, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Fecha aspas. Romanos capítulo 5, versículo 18 diz, abre aspas, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, fecha aspas. Se Jesus tivesse nascido de geração natural e Deus tivesse entrado nele, ele teria sido um filho de Satanás com Deus habitando nele. Isso não teria sido uma encarnação. Isso destrói completamente a ideia de uma encarnação perfeita de Deus. Se, por outro lado, Deus pudesse ter erradicado a morte espiritual do espírito de algum homem e habitado nele, fazendo dele uma encarnação, Deus poderia ter mudado a natureza de toda a raça humana do mesmo modo. Fazer isto teria sido uma injustiça com Satanás e uma injustiça contra si mesmo, pois o problema do pecado não teria sido resolvido e a penalidade pela transgressão do homem não teria sido paga. O Redentor precisaria ser alguém sobre quem Satanás não tivesse nenhuma demanda legal nem autoridade. Isto somente poderia ser realizado por um Redentor sendo concebido e nascido como foi o bebê de Belém, nascido de uma virgem. A primeira promessa de Deus da encarnação é dada em sua conversa com Satanás logo após o pecado de alta traição do homem. Abre aspas, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus Pai sabe que a necessidade do homem pode ser suprida somente pela encarnação de seu Filho.
Deus Pai sabe que o encarnado não poderia nascer de geração natural. Assim, ele dá uma profecia em que uma mulher dará à luz uma criança independente de geração natural e que ela será chamada, abre aspas, a descendência da mulher, fecha aspas. Isaías capítulo 7, versículos 13 e 14 diz, abre aspas, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel, fecha aspas. A criança nascerá da casa de Davi e, abre aspas, o Senhor mesmo vos dará um sinal, fecha aspas. Aqui ele usa o nome Adonai, o Deus de milagres. Ele mesmo mostrará a vocês um milagre, uma maravilha. Algo extraordinário vai acontecer e nós perguntamos, o que é? Ele diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele a chamará Emanuel. Quando ele diz a virgem, é como se ele a tivesse selecionado. Uma virgem vai dar à luz um filho de modo sobrenatural e ela vai chamá-lo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco ou encarnação. Agora veja Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 35. Abre aspas. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, fecha aspas. Observe que o Filho é concebido do Espírito Santo, é um nascimento sobrenatural. Maria era uma prima de José, que também era da família de Davi. Então o profeta exclamou, abre aspas, ó casa de Davi, não basta vós me fatigardes, eu lhes mostrarei um sinal, fecha aspas. O Senhor está selecionando esta filha de Davi, que vai dar à luz aquele maravilhoso ser em uma manjedoura em Belém, 750 anos mais tarde. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 22, Deus declara, abre aspas, uma mulher cercará um varão, fecha aspas. Mas literalmente isso quer dizer, uma mulher cercará um filho varão. O encarnado não podia nascer de geração natural, porque o homem é um ser caído e sua descendência está sujeita a Satanás. Esta descendência precisa ser de alguém que não esteja sujeito a Satanás, e assim este maravilhoso ser deve ser concebido do Espírito Santo, e o ventre da Virgem deve ser simplesmente o receptáculo deste santo até o dia em que ele nasça. Isaías capítulo 42, versículo 6 diz, abre aspas, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Fecha aspas. Adão foi criado. O restante da humanidade foi gerado pelo processo natural, mas esta criança que vai nascer deve ser, abre aspas, formada, fecha aspas, por um ato especial do poder divino. Paulo fala do nascimento dessa criança nas seguintes palavras, abre aspas, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Fecha aspas. Veja Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Observe esses termos. Ele sempre existiu em forma de Deus, mas agora esvazia a si mesmo e assume a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Tudo isso sugere uma operação separada e distinta de Deus, diferente da geração natural. Aqui está um ser com quem Deus opera um milagre, tirando-o da divindade ou da divindade nos céus e colocando-o no ventre de uma virgem para ser unido com a carne por uma concepção ímpar. Novamente, Paulo diz, abre aspas, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 5. Deus preparou um corpo especial para este ser chamado de o Filho de Deus. A pré-existência de Cristo. A encarnação pressupõe que este ser, que se tornou encarnado, tinha uma existência separada antes de sua vinda à Terra. 17 vezes no Evangelho de João é declarado que Jesus foi enviado do Pai e veio à Terra e que ele novamente deixou a Terra e foi para o Pai. O Evangelho inteiro de João é baseado no fato de que Jesus tinha uma existência prévia com o Pai e que, enquanto esteve andando na Terra, ele se lembrava de suas experiências no outro mundo e falava ao Pai dessas experiências e também de quando ele voltaria e retomaria novamente a vida com o Pai. O Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 3 ao 5, diz, abre aspas, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Fecha aspas. Cristo, diante da crucificação por vir, relembra a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Leia também Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, capítulo 8, versículo 42, capítulo 13, versículo 3 e capítulo 16, versículos 28 ao 30. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, é um notável pronunciamento profético da pré-existência de Cristo e de sua vinda à Terra. Ali é dito, abre aspas, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Fecha aspas. Aqui há alguém que nascerá da família de Judá para governar em Israel e suas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Cristo havia percorrido toda parte através das eternidades e deixou suas pegadas nas eras. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. A expressão no princípio significa que este ser existia no princípio, na eternidade. A expressão o Verbo estava com Deus indica que este ser eterno estava com Deus, com ele em comunhão e propósito, operando com ele. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz, abre aspas, pelo qual também fez o universo, fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz, abre aspas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez, fecha aspas. Vimos em nossa primeira lição que a palavra Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é Elohim, que é uma palavra plural revelando a Trindade trabalhando na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ouvimos suas palavras, abre aspas,
façamos o homem à nossa imagem, fecha aspas. Este ser que se tornou encarnado para que pudesse se tornar redentor do homem, nós o vemos na criação. A expressão "o Verbo era Deus" significa que este ser eterno, que estava em comunhão e na companhia de Deus, era Deus. Ele possuía a mesma natureza. Ele existia na mesma forma e em igualdade com Deus. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Abre aspas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Fecha aspas. Este ser se tornou carne. Ele se tornou homem e habitou entre nós. Ele se tornou humano, tão homem como se nunca tivesse sido outra coisa. Ainda assim, ele não deixou de ser o que havia sido. Ele fez morada entre nós e vimos a glória de Deus. Ele era a imagem do Deus invisível. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele era a exata representação de Deus. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 3, na versão de Rotherham. Desde quando a morte espiritual entrou no mundo, até o nascimento de Cristo, Deus esteve trabalhando com relação à encarnação e repetidamente dava a promessa da vinda, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Com relação a seus sofrimentos, veja Gênesis capítulo 3, versículo 15, Salmos capítulo 22, versículos 1 ao 8, capítulo 31, versículo 13, capítulo 89, versículos 38 ao 45, Isaías, capítulo 53, versículos 1 ao 12, Daniel, capítulo 9, versículo 26 e Zacarias, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 6, versículo 7. Com relação à sua morte e sepultamento, veja Números capítulo 21, versículo 9, Salmos capítulo 16, versículo 10, capítulo 22, versículo 16, capítulo 31, versículo 22, capítulo 49, versículo 15, Isaías capítulo 53, versículos 8 e 9 e Daniel capítulo 9, versículo 26. Com relação à sua ressurreição, veja Salmos, capítulo 17, versículo 15, capítulo 49, versículo 15, capítulo 73, versículo 24 e Jonas, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Com relação à sua ascensão, veja Salmos, capítulo 8, versículos 5 e 6, capítulo 24, versículo 7, capítulo 47, versículo 5, capítulo 68, versículo 18 e capítulo 110, versículo 1. Com relação a seus triunfos futuros, veja Isaías, capítulo 40, versículo 10, Daniel, capítulo 2, versículo 44, capítulo 7, versículos 13, 14 e 27, Oséias, capítulo 3, versículo 5 e Miqueias, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Com relação a ser o Redentor, veja Jó, capítulo 19, versículos 25 ao 27, Gênesis, capítulo 48, versículo 16, Salmos, capítulo 19, versículo 14, Isaías, capítulo 41, versículo 14, capítulo 43, versículo 1, capítulo 44, versículo 22, capítulo 59, versículos 20 e 21, capítulo 62, versículo 11, capítulo 63, versículos 1 ao 9, Jeremias, capítulo 50, versículo 34, Gênesis, capítulo 22, versículo 8 e Isaías, capítulo 53, versículo 7. Eternamente unidos. Observamos aqui que quando Cristo se tornou homem na encarnação, ele se tornou homem por toda a eternidade. Ele não assumiu a humanidade como uma roupa para ser usada por 33 anos e então tirá-la e descartá-la, mas ele se tornou homem para ser um homem para sempre. Hoje, à direita do Pai, existe um homem no céu como resultado da encarnação.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz, abre aspas, Cristo Jesus, homem, fecha aspas. Homem à imagem de Deus. O fato de que foi possível para a divindade e a humanidade se unirem em um só indivíduo por toda a eternidade revela o lugar que o primeiro homem ocupava no plano de Deus Pai. Deus havia criado o homem à sua própria imagem, apenas um grau menor do que si mesmo. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Salmos capítulo 8, versículo 5. O homem havia sido criado tão semelhante a Deus que foi possível para Deus e o homem se tornarem unidos eternamente em um só indivíduo. Foi possível que Deus e o homem se tornassem unidos. Deus pode habitar nesses nossos corpos humanos. Deus pode transmitir sua vida e natureza aos nossos espíritos e habitar em nossos corpos humanos. Se Jesus foi uma encarnação, então a imortalidade é um fato. Se recebemos a vida eterna para nossos espíritos, temos garantia absoluta que nossos corpos se tornarão imortais no retorno do Senhor Jesus. Se a encarnação é um fato, o cristianismo é sobrenatural. Cada homem que nasceu de novo é uma encarnação. O crente é uma encarnação tanto quanto foi Jesus de Nazaré. Deus pode agora erradicar a morte espiritual do espírito do homem e dar a ele a sua vida, porque as exigências da justiça foram cumpridas em Cristo. Não conseguimos conceber que alguém deseje duvidar da encarnação. Ela é a única resposta ao clamor do coração do homem por Deus. A encarnação é a única solução aos problemas humanos do pecado, sofrimento, doença e morte. A encarnação prova a pré-existência de Cristo e é o fundamento e a razão para todas as milagrosas manifestações do poder divino que ocorrem depois. A encarnação é o milagre básico do cristianismo. Questionário 1. Por que o encarnado não podia nascer de geração natural? 2. Explique Isaías capítulo 7, versículo 14. 3. O que Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 revela com relação ao nascimento de Cristo? 4. Explique João capítulo 1, versículo 14. 5. Dê algumas escrituras que mostram a pré-existência de Cristo. 6. Em qual forma Cristo existia antes da encarnação? 7. Dê uma escritura profética do seguinte: o nascimento de Cristo, sua morte, sua ressurreição e como redentor do homem. 8. Quando Cristo se tornou homem, ele deixou de ser o que havia sido? 9. Dê uma escritura que revela o fato de que temos um homem à direita do Pai. 10. O fato de ser possível a Deus se tornar homem revela o que com respeito à criação do homem?